Alcáçovas, e para essa reunião que junta 136 capitães e subalternos, tudo proibido, é evidente, tudo isto é feito num clima de indisciplina. Nessa reunião, eu costumo dizer que foram para lá três tipos ou melhor, oficiais com três tipos de pensamento. Uns, número bastante razoável, foi para lá só a pensar nos decretos. Estão a querer meter a mão no bolso e eu vou defender os meus interesses. Claramente. E por isso mesmo muitas vezes se diz que o 25 de Abril tem origem em problemas socioprofissionais. É por causa disso que se faz essa afirmação. Eu contesto essa afirmação porque aquilo que eu chamo a pré-conspiração, que foi a reação ao Congresso dos Combatentes, é uma questão claramente política e não socioprofissional. E, portanto, é preciso ter esta ligação. Depois há outro grupo que vai para lá por companheirismo. É preciso ver que é tudo malta da ordem dos 20 anos, 20 e tal anos, não é? Na casa dos 20 e tal anos. Portanto, haveria alguns, eu em 73 já tinha, na altura tinha 31 anos, portanto, era dos mais antigos, já tinha vários anos de capitão, mas a grande maioria dos que participam ainda estão na casa dos 20 anos. E, portanto, é tudo malta nova que, nesta situação, o meu amigo vai, eu também vou. E, portanto, nós camuflámos dizendo que íamos fazer uma patuscada para nos despedirmos de um de nós que ia para a guerra. Ia mais uma vez mobilizado. É evidente que todos os dias iam mobilizados e, portanto, não era normal que se juntasse tanta gente para se despedir de um. Mas foi o argumento que nós utilizámos. Pessoalmente, fui eu que coordenei a organização desta primeira reunião. Fizemos uma comissão organizadora e fui eu que coordenei, porque era o mais antigo dos capitães, e isso na tropa, a antiguidade pesa um bocadinho, mas era o mais antigo dos capitães que estavam na comissão organizadora e, portanto, coordenei isso. Nesta reunião, à semelhança do que já tinha acontecido na Guiné, e então ia para lá um terceiro grupo, que não era grupo, porque não tinha a consciência, não tínhamos a consciência de quem pensava assim. É preciso vermos que nós estamos com a polícia política em cima de nós, com aquele ambiente todo de bufaria que existia, e, portanto, havia que ter cuidado com os próprios camaradas militares, que não sabíamos exatamente como é que cada um de nós pensava, mas ia para lá um grupo, e eu assumo que era um desses, que ia a pensar: há que aproveitar isto para outras coisas, há que aproveitar esta movimentação toda para nos organizarmos para outras coisas. E então a grande bandeira que conseguimos desfraldar nesse dia, e que vai ser a nossa bandeira que nos leva durante toda a conspiração, é prestígio das Forças Armadas. As Forças Armadas estão desprestigiadas e nós temos que tomar medidas para recuperar o prestígio das Forças Armadas junto da nação portuguesa, junto dos portugueses. Bem, e isto nós usamos-lo, justificando, mesmo depois, ao longo do processo de conspiração, vamos ter que nos confrontar com a hierarquia muitas vezes, e confrontamos dizendo: sim senhor, andamos a reunir, andamos a discutir o problema do prestígio das Forças Armadas. Mas é evidente que há um grupo não organizado, como eu disse, que vai para lá. Este grupo, eu não sei quantificar, será talvez o grupo menos numeroso daqueles três que eu disse que foram para lá, mas um conjunto de militares que vão para lá a pensar: há que aproveitar isto para mais alguma coisa de importante. Sai dali um documento que se junta a um outro que no mesmo tipo de movimentações que estava a haver já tinha chegado 8 dias antes da Guiné, mandado da Guiné, porque o grupo
dos militares que andavam a discutir na Guiné. O Coronel Matos Gomes, que esteve aqui, era um deles, que esteve aqui a falar convosco na outra sessão, era um deles. E depois, mais tarde, vem também de Angola, de Moçambique, e recolheu-se também aqui na metrópole. Portanto, faço um documento de contestação aos decretos e à questão do prestígio das Forças Armadas, que se dirige ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros, ao Ministro da Defesa Nacional, ao Ministro do Exército, e penso que era só estes 4. E entregamos com as 136 assinaturas. Porque é que o movimento se fica a conhecer como o Movimento dos Capitães? É aqui que tem origem. Porque nesta reunião, nós, por questão de segurança, não deixámos que os majores, os oficiais superiores, que eram poucos, lá fossem. Porque, sendo poucos, seriam os primeiros a ser corresponsabilizados que eram os mais graduados. E, portanto, pusemos como limite das presenças os capitães. E, por isso, foram 136 capitães, e tenentes e alferes eram 2, havia alguns que ainda eram tenentes, mas, portanto, e daí ficar conhecido como o Movimento dos Capitães. Posso? Diga. Fazer 2 perguntas. Portanto, quando, na época, depois de acabarem o curso para oficial, tem que passar por alferes e por tenente. Exato. Entre acabar o curso e ascender à patente de capitão, na época, quanto tempo é que mediava? Mais ou menos. Eu demorei 4 anos. Eu terminei, eu comecei o meu curso em 60, fiz o tirocínio em 63, 64, fui promovido a alferes em 64 e depois sou promovido a capitão em 68. Mas, portanto, só 8 anos depois de ingressar na Academia Militar é que cheguei a capitão. Mas normalmente, porque era à volta de 7 anos. O meu curso foi um curso que foi protegido para evitar a mobilização. Já agora conto-vos, para verem o tipo de coisas que se faziam. Portanto, no meu curso estava o filho do Ministro do Exército, que era o Mário Silva. E, a certa altura, eles definiram, enquanto os cursos antes do meu e os cursos a seguir ao meu, isto aconteceu assim, iam como subalternos, iam à guerra. Faziam um estágio, portanto, lá de 1 ano, normalmente, como adjuntos de comandante de companhia. Depois chegavam lá, muitas vezes tinham que acabar por comandar as companhias, mas faziam normalmente uma comissão como subalternos, como tenentes. E então, para o meu curso, a certa altura, definiram que só se vai à guerra em capitão, só se é mobilizado como capitão. E como o objetivo era retardar a ida do menino à guerra, então retardaram-lhe a promoção. Retardaram a promoção. E, portanto, enquanto eu sou promovido em 68 a capitão, o curso, 1 ano mais moderno que eu, portanto, disto 1 ano, devia de estar 1 ano na promoção, é promovido a capitão 2 meses depois do meu. Portanto, retardaram-nos a promoção para... nós, na altura, o meu curso era conhecido como o curso dos intocáveis. Entre a malta, éramos os intocáveis, porque, pronto, foi só para proteger o menino e nós apanhámos todos por tabela. Mas era 7, 8 anos, era o que mediava até se chegar a capitão. Desde o início do curso? Desde o início do curso. Como subalternos, faziam-se 3, 4 anos. Só mais uma pergunta. Diga. Quando disse há pouco que o curso passou a ser 2 semestres intensivos, não chegou a ser, mas isso foi a decisão que foi tomada na altura. Os oficiais milicianos que tivessem feito o curso, que tivessem feito uma comissão na guerra... Específica para esses? Sim, só específica para esses, porque o curso para os cadetes continuava. Agora esse, especificamente para esse, seria um curso intensivo de 2 semestres. Diga-se, faz favor. Aqueles que não eram militares de carreira. Sim.
eles eram treinados, lembro-me na altura que tinha um centro de família, portanto em Lamego. E depois de Lamego é que iam para... Vamos lá ver, os milicianos para oficiais, está-se a referir a oficiais. Os milicianos, há várias fases. Os milicianos normalmente iam como alferes. Faziam aqui a instrução na escola prática, no caso de infantaria faziam em Mafra, no caso de artilharia em Vendas Novas, no caso de cavalaria em Santarém. Faziam, portanto, primeiro faziam a recruta, depois faziam a especialidade, eram promovidos a aspirante. Depois eram mobilizados e na altura da mobilização eram promovidos a alferes e faziam, portanto, a comissão como alferes. Quando eram mobilizados, recebiam alguma instrução específica, ou na unidade de mobilização, ou em alguns casos especiais, em Lamego, mas isso eram forças especiais. Em Lamego, os que tiravam a instrução em Lamego eram forças especiais. No terreno depois comandavam, comandavam um pelotão, que era da ordem de 40 homens. Mas já agora, portanto, com o avançar da guerra e com a necessidade de recrutar capitães, de fazer capitães, a certa altura começou a acontecer a seguinte situação, e eu tive essa experiência própria, porque o capitão que foi comandar a companhia que me rendeu na Guiné era um desses casos específicos. Havia os alferes, os milicianos que tivessem feito o serviço militar e que não tivessem sido mobilizados, passados 10, 11 anos, começaram a ser novamente incorporados, eram chamados, depois, portanto, estão a ver o que era, o indivíduo tinha feito o serviço militar em 60, 61, ou em 62, 63, ou 63, 64, e nem todos iam à guerra, a maioria ia, mas alguns não iam. Terminavam o serviço militar, na altura era da ordem dos 2 anos, 3 anos, depois começou a ser 3 anos, 3 anos no serviço militar e depois vinham para a vida civil e ingressavam na vida civil numa profissão qualquer que tivessem. Passados alguns anos, e a alguns aconteceu passados 10, 11 anos, e eu já vos conto o que se passou com o que me substituiu, eram chamados, eram incorporados, tinham uma instrução intensiva de 4 meses em Mafra, nas escolas práticas, graduavam-nos em capitães, mobilizavam-nos e mandavam-nos a comandar uma companhia para a guerra, mobilizados em capitães. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que a experiência que tive, o batalhão que rendeu o meu e depois o capitão que rendeu a minha companhia, a companhia que rendeu a minha na Guiné, ele de profissão era diplomata. Tinha feito o serviço militar em 60, tinha acabado uma comissão como cônsul em Belo Horizonte, chegou aqui, foi mobilizado, 4 meses de instrução e puseram-lhe uma companhia nas mãos e vai para a guerra para a Guiné. Na altura, os padrinhos, os que tinham bons padrinhos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Freitas do Amaral, ia parar a uma especialidade da Marinha, lá dos cartográficos, que facilitava a vida. Ou depois, por exemplo, havia outros casos, por exemplo, o Eusébio. O Eusébio fez o serviço militar, deram-lhe a especialidade de tratador hipó, isto é, tratador de mulas, na artilharia, que já não tinha mulas, porque já se sabia de certeza absoluta que não era mobilizado. Não havia problema com essa especialidade, não seria mobilizado. Bom, mas eu estou a contar esta cena com o capitão que me substituiu. Ele chega e ele dizia-me, eu confesso-vos a vocês que nunca vi ninguém com tanta falta de jeito para militar e para comandar uma companhia. De facto, uma falta de jeito, pronto, impressionante. E ele dizia-me, epá, eu não percebo nada disto, eu não percebo nada disto. Não. E eu, por laracha, dizia, olha, aproveita, há sempre um período de sobreposição, aproveita enquanto esses 15 dias, pergunta o que quiseres, porque depois vou-me embora e o problema passa a ser teu.
E ele, passados uns 4 ou 5 dias de estar lá comigo, diz-me: olha lá, eu quero ir ao mato a fazer uma operação, mas tu tens que ir comigo. Está bem, pronto, olha, para amanhã nomeias aí um grupo de combate teu, eu levo um grupo de combate meu, nós vamos fazer aí uma patrulha. Bem, e no dia seguinte saímos, fomos fazer um patrulhamento da ordem aí, um raio de 6 ou 8 km à volta do quartel. Ele fez o patrulhamento, dar-me a porrada atrás de mim, aí a 1 metro, quase a tropeçar em mim, sempre... Bem, nós fizemos aquilo. Quando regressámos sem problema nenhum ao quartel, chegámos ao quartel, eu fiz aquilo que se faz sempre em termos de segurança, disse ao pessoal para apontar a arma para cima, puxar a culatra, tirar o carregador, puxar da G3, puxar a culatra à retaguarda, para tirar alguma bala que esteja lá e depois preparar e fazer fogo para cima, que não tem bala, repetir a operação, porque é por uma questão de segurança, para evitar que as G3 fiquem com alguma bala na câmara. Mesmo fazendo isto, há azares, às vezes há azares, mas é uma ação de segurança. E então, fiz isto, repeti e tal, e no fim disse, virei para ele e disse: pronto, está terminado, meus senhores podem dispersar, podem regressar. E ele respira fundo e diz: a guerra para mim acabou, mas já ninguém me pode dizer que eu não fui ao mato, já fui uma vez ao mato. De maneira que estão a ver o tipo de situações que eram criadas, portanto, com este tipo de situação. Bom, mas eu vou tentar continuar. Portanto, nós começámos a recolher a seguir as assinaturas aqui na metrópole, em Angola, em Moçambique e no resto do país. E recolhemos assinaturas, portanto, da ordem, assim, soma da Guiné vieram 52, aqui foram 136 inicialmente, depois aqui na metrópole foram perto de, não chegou a 200, à volta de 160, 170, de Angola e de Moçambique vieram 100 e poucas de cada lado. Portanto, eu penso que se terão recolhido cerca de 500 assinaturas, não tenho a certeza. Quando há pouco o comandante Pedro Loureiro nos refere 700 e poucos oficiais do Exército que se envolveram na conspiração, todos esses que assinaram isto, basta terem assinado este primeiro documento para já serem incluídos naqueles 700 e tal, porque o núcleo principal acaba por ser o núcleo da ordem dos 150 a 200, mas envolveu, de facto, muito mais gente. Bom, nós recolhemos assinaturas, fazemos-las chegar ao Marcelo Caetano, ao Américo Tomás e etc.,